A continuação é a visão estrutural. Já hemos visto paradigmas de por que razão a gente está fazendo tudo isso, qual é o nosso enfoque, qual é o alcance do projeto, a que pessoas, a que estudiosos e aficionados da computação esse projeto vai alcançar e respeitará os interesses de cada uma dessas, digamos assim, sub-áreas dentro dessa área maior, desse universo maior que é a computação. E agora a visão estrutural, o esquema de trabalho sobre o qual iremos ir construindo o nosso conhecimento passo por passo, desde o mais básico até o nível mais avançado. E a gente vai ver aqui que tudo na computação, cada algoritmo, cada linha de código, cada enfoque ou paradigma dentro da computação tem uma razão de ser, tem um porquê, né? E tem um esquema de raciocínio para o qual se chega à necessidade de criar esse paradigma ou se chega a escrever tal ou qual linha de código. Sempre é assim, tudo tem um porquê. Então o esquema, a visão estrutural disto, visa a que as pessoas que possam ver estes vídeos possam ou consigam entender de maneira muito clara e concisa por que razão se faz tal ou qual coisa e entender de maneira cabal como fazer as coisas dentro da solução de problemas computacionais, né? Então, o esquema de trabalho é o seguinte, o planteamento do problema. Todo algoritmo visa resolver um problema. Para resolver um problema, nós devemos entender de maneira precisa a realidade. Devemos entender o que está acontecendo na realidade. E para isso devemos fazer um processo mental chamado abstração. Ou seja, coletar dentro dessa bagagem, dentro dessa informação diluída ou esparcida, que é o mundo real, que pode chegar inclusive às vezes até a ser um pouco confuso, a gente vai abstrair, ou seja, tomar somente a informação que é necessária, só os aspectos mais relevantes para o problema. E os definimos através de variáveis que estão envolvidas dentro do problema. Quando a gente entende um problema, a gente é capaz de abstrair o problema e definir as variáveis que estão envolvidas no problema, é quando nós podemos afirmar categoricamente que temos conseguido plantear o problema. Esse é o primeiro passo para poder fazer coisas, não só na computação, sino em qualquer âmbito que tenha que ver com conhecimento, já seja ciência ou inclusive até mesmo nas humanas. Uma vez entendido de forma cabal esse problema, de forma bem analisada, vamos começar a entender o comportamento dos dados nesse problema. A gente sabe que em computação tudo é dados. Tudo é informação, tudo são dados. O universo, o mundo real está formado de dados. São dados que estão imiscuídos e insertados na realidade, que estão escondidos e nós temos que direcionar ou nos enfocar e encontrar esses dados dentro desse universo, que às vezes inclusive pode ser um pouco confuso. Para isso nós, já tendo definido as variáveis, que as variáveis não são mais que coisas que representam dados, são dados em realidade que estão aí no mundo real, né? Então, a análise comportamental desses dados é muito importante, entender o que está acontecendo, de que forma se comportam esses dados, identificar um padrão dentro do comportamento desses dados é muito importante. Porque entendendo esse padrão, analisando de maneira detalhada o comportamento desses dados e identificando o padrão ao qual está ceñido esses dados, é que nós seremos capazes de projetar uma solução que permita ser a leitura mais próxima da realidade do que está acontecendo. E para isso, entender o comportamento dos dados é muito importante para a seguinte etapa do esquema de trabalho,
que é a projeção do algoritmo. E o algoritmo, que significa? O algoritmo, que coisa é? É a solução. Esse é o algoritmo, é a solução expressada em linguagem natural de um problema determinado que queremos resolver desde uma perspectiva computacional. Então, projetamos a solução a partir de entender o que realmente está acontecendo no mundo real, e para isso nós faremos a projeção desse algoritmo de alguma forma, e essa forma é através de um pseudocódigo. O pseudocódigo não é mais que expressar uma solução computacional em passos utilizando a linguagem natural, a linguagem do ser humano. Não, até o terceiro ponto do esquema de trabalho, nós ainda não estamos abordando linguagens que possam entender a computadora, que são as linguagens de programação. Nós estamos expressando a solução para que qualquer ser humano possa entender. Qualquer ser humano que fale nesse idioma possa entender. Okay? Isso é projetar a solução, entre parênteses, o algoritmo, em linguagem entendível para os seres humanos, que são as entidades que resolvem os problemas. Então, se é o ser humano o primeiro que tem que entender como resolver o problema, então a primeira fase na qual tem que estar expressada a solução é na fase na qual o ser humano possa entender a solução. E para que outra pessoa também possa entender essa mesma solução. E a única forma de fazer isso é através da linguagem natural, entre parênteses, no pseudocódigo. Okay? Então, até o terceiro passo, o ser humano entendeu o problema, o ser humano, através de entender o problema, começou a perceber o comportamento dos dados, o comportamento dos fenômenos envolvidos e descritos dentro do problema. Agora ele conseguiu expressar de uma forma da qual qualquer outro ser humano possa entender essa solução para o problema. E agora essa solução já está expressada, já foi desenhada. Agora vamos para uma quarta fase dentro do nosso esquema de trabalho, que é um esquema de análise assintótico de recursos computacionais, que é o que a gente estava falando, de análise de complexidade. Só que na complexidade nós vamos nos centrar na análise assintótica. E a análise assintótica o que faz? O análise assintótico verifica os recursos computacionais que serão gastos por uma solução que anteriormente já foi projetada. Até o terceiro passo, projetamos a nossa solução, já está no papel, já foi abstraída, outros seres humanos entendem essa solução. Agora eu quero saber que tão efetiva, que tão boa, que tão viável é essa solução. Para isso, é uma análise assintótica. Verificar recursos de computadora que serão gastos por fazer realidade essa solução. Quando falamos de recursos computacionais, nós estamos referindo basicamente a dois recursos muito importantes de computadora. O primeiro recurso é o tempo que vai levar o processamento dessa solução. O tempo é um aspecto muito importante. O segundo aspecto vem ser o espaço, que tanto espaço de computadora está sendo consumido por resolver essa solução. Então, até aqui, até a quarta etapa do esquema de trabalho, nós já não só temos a solução feita, senão que já somos conscientes de que tão boa é essa solução e de que tão viável é essa solução. Então já temos todos os elementos necessários para fazer essa solução virar uma realidade. E é aí que a gente vai um pouco mais além do que tradicionalmente se faz. Agora a gente vai na implementação dessa solução, a gente agora vai fazer realidade essa solução. A gente vai implementar essa solução em linguagens de programação. A implementação é fazer. Para fazer, a gente nos vamos nos apoiar em uma computadora, em um compilador, em uma interface de desenvolvimento, onde a gente possa programar essa solução, a gente possa utilizar um compilador, né, que interprete esse algoritmo no linguagem que realmente entende a computadora, que são os bytes, né, são os uns e zeros tradicionais da computadora, né? Então, a implementação é isso, é levar a solução que agora a gente já fez,
a gente já é consciente que é concretizável, é viável computacionalmente falando, a gente agora leva essa solução, implementa, faz essa solução. Para fazer, a gente tem uma gama de linguagens de programação, a gente tem uma grande diversidade de linguagens de programação disponíveis. A gente vai selecionar essas linguagens de programação, a gente vai se ceñir às regras de jogo nas quais essa linguagem de programação me estabelece, me delimita, e a gente vai, em base a essas regras dessa linguagem de programação, em base a um compilador, em base a certos recursos computacionais, vai fazer essa solução virar algo real, um programa de computadora. Até o quinto passo do nosso esquema de trabalho, a gente já tem um programa de computadora que pode ser rodado em um compilador, em uma interface, que possa ser. Agora a computadora, já não estamos no plano só humano. Agora uma computadora é capaz de receber essa solução, entender essa solução e processar essa solução. E aqui é onde a gente vai ao sexto e último passo dentro do nosso esquema de trabalho. Agora a gente vai para simulação e testing com dados. A solução já virou algo computacional, a computadora já é capaz de processar essa solução. Agora a gente vai processar, agora a gente vai simular e a gente vai fazer isso com dados reais que possam ser verificados e onde a gente possa ver que essa solução realmente está acontecendo em tempo real, se ela está acontecendo como a gente espera e que tanto tempo está demorando essa solução. Disso que se trata a simulação e o teste com dados reais. Esse é o esquema de trabalho sobre o qual a gente está fazendo. Realmente a gente está pensando que é um enfoque totalmente diferente, inovador e que abrange muitos aspectos da computação, tocando um só tópico, que é algoritmos, estruturas de dados, né? Um tópico pequeno, mas levado desde uma perspectiva muito mais interessante e muito mais animadora, muito mais prazenteira. Okay? Essa é a visão estrutural deste esquema de trabalho. Então, vamos nos aprofundar nesse esquema de trabalho. E agora vamos ver a estrutura geral e integradora deste projeto. O projeto, a gente está falando do nosso projeto, deste curso que, com toda a humildade, trata de chegar na maior quantidade de estudosos e aficionados da computação possível. Essa é a estrutura geral e integradora do projeto. Vamos então agora ir a mais fundo ainda. Já vimos as coisas desde uma perspectiva global, agora vamos ir fundo, vamos virar detalhe do que é que realmente a gente vai falar. A estrutura geral e integradora do projeto é a seguinte. Falamos que, se a gente voltar na estrutura, a gente falava de 5 pilares muito importantes. As definições básicas, o projeto de algoritmos, as estruturas de dados, a análise da complexidade e a implementação desses algoritmos. Então agora a gente vai ir fundo nesses pilares, a gente vai descascar tudo o que está sendo encapsulado por esses grandes 5 pilares para a abordagem desses temas. Então, o primeiro pilar é são as definições básicas. Isso daqui vai direcionado às pessoas que não têm formação ainda em computação ou têm formação ainda muito básica e precisa se aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais. As definições básicas hemos escolhido aqui 8 definições que consideramos que são definições muito importantes, que são definições que qualquer pessoa que queira estudar ou simplesmente de forma especializada, de forma muito séria ou simplesmente por afição na computação, tem que conhecer esses aspectos para poder entender os aspectos computacionais de forma muito importante e que possa interiorizar isso da melhor forma possível. A primeira definição que a gente considera que é muito importante é a computabilidade. É entender que não sempre existiu as computadoras no nosso mundo. É entender que o ser humano primeiro desenvolvia as soluções no papel, ou desenvolvia as soluções de forma mecânica, até que apareceu a computadora, que foi um dos maiores inventos da história da humanidade, e que agora essa ferramenta é capaz de poder nos fazer a vida mais fácil. Entre parênteses, o que significa nos fazer a vida mais fácil?
Significa que a computadora é capaz de resolver problemas que o ser humano também poderia ser capaz de fazer, mas que, quem sabe, se encontre limitado por questões de recursos mesmo. Então, exige isso, entender a definição o conceito de computabilidade é muito importante para entender que coisa é computável, que coisa não é possível de ser computável, que coisa a gente pode resolver no computador, que coisa não é possível de resolver-se no computador. Isso é muito importante para sabermos de forma muito séria de até onde a gente é capaz de chegar quando a gente tem uma computadora na mão. O segundo conceito muito importante ao qual a gente sente a necessidade de definir é um sistema. Tudo na computação se vê desde uma perspectiva sistêmica, de uma perspectiva integradora. A gente vai ver a concepção do que é um sistema desde o ponto de vista da teoria geral de sistema de von Bertalanffy, que é um dos pais da teoria geral de sistemas, que é uma das bases fundamentais sobre as quais se sustenta a computação. Então é um aspecto muito importante entender sistemas, dados de entrada, saída, entender o sistema como algo complexo, como algo que integra um início, um processamento e um final. No início a gente tem dados de entrada, no processamento a gente tem processos, algoritmos, módulos de um programa, e no final a gente tem resultados, que é finalmente o que as outras pessoas estão esperando, é o que os empresários, as pessoas de empresa querem, resultados, mas resultados tem que processar. E é muito importante entender isso desde uma perspectiva da teoria geral de sistemas. O seguinte passo é os problemas computacionais. Existe uma variedade imensa de problemas computacionais. Existem problemas difíceis, existem problemas muito difíceis, problemas computáveis, problemas não computáveis, problemas solúveis, problemas não solúveis, né? Então, existe um grande universo de problemas computacionais e cada um desses tipos de problemas que existem dentro do universo de problemas que possam ser processados computacionalmente, a gente entende que é um conceito muito importante a ser tratado e que a gente quer tratar aqui para que essa formação, toda essa formação se encaixe e possa ser o mais útil possível para o profissional de computação. Outro conceito muito importante é o que é um algoritmo, como que surge essa palavra algoritmo, baixa a perspectiva de solucionar um problema como se fosse uma receita de bolo, solucionar um problema em passos, passo 1, passo 2, passo 3, até um passo enésimo, que ao parecer foi uma ideia muito exitosa até o momento, e essa ideia é a principal responsável por todo o desenvolvimento de tecnologia e software que existe. É a simples ideia de, para resolver um problema, temos que definir passo a passo como resolver esse problema. E é isso, é essa ideia a que transmite o conceito que é muito profundo, que é o conceito de algoritmos. Outra definição básica que consideramos muito importante é a definição de uma estrutura de dados. Sabemos que a informação ela não está vagando no ar. A informação ela se guarda em algum lugar, na memória primária ou na memória secundária do computador, na memória a curto prazo ou na memória a largo prazo do computador. E que os processamentos, as entradas precisam de um lugar de espaço onde sejam recepcionados. A saída precisa de um lugar de espaço onde sejam armazenadas as saídas. O processamento vai gerar variáveis temporais, variáveis globais ou variáveis próprias mesmo naturais do problema, onde terão que ser constantemente recebendo e trocando valores e atualizando, recebendo, atualizando valores e entregando valores para outros subprocessos. Então é muito importante considerar o conceito de estrutura de dados, já que a informação, o dado, se armazena em algum lugar em espaço de memória. E isso é importante saber para conceitos posteriores que vamos falar agora mesmo. Mas a estrutura de dados é um conceito muito importante e que
é primordial entendê-lo na sua mais alta expressão para poder desenvolver algoritmos de uma forma séria. Logo vem o projeto de algoritmos. O projeto de algoritmos do que se trata? Se trata de desenhar toda uma estratégia para poder resolver certos tipos de problema. Então é um aspecto muito importante para a gente poder fazer a abordagem. Muito bem, então estávamos falando, o conceito de projeto de algoritmos vai envolver desenhar estratégias para resolver um problema determinado, desde uma perspectiva de saber que tipo de problema a gente vai resolver, de que forma me serve resolver esse problema e de que estratégia estamos falando que se ajuste a resolver esse problema. Dessa forma, iremos desenvolvendo pouco a pouco uma certa forma estrutural, uma forma, digamos, muito técnica e especializada de como a gente encarar um problema, e simultaneamente isso vai gerar internamente uma intuição para resolver problemas que saiam do esquema. Essa é a intenção do projeto de algoritmos. Número 1, resolver problemas que já são conhecidos com as melhores técnicas conhecidas, com as melhores estratégias, e isso nos vai ajudar. Se a gente fazer isso estruturalmente falando, a gente vai conseguir resolver problemas que se saiam do padrão. Por isso é muito importante, para poder resolver problemas que se saem do padrão, entender como resolver problemas já conhecidos. E é aí que a questão cala na inovação, resolvendo problemas que se saem do padrão. Mas isso se vai desenvolvendo pouco a pouco. Logo, outro conceito muito importante é o conceito de linguagens de programação. Linguagens de programação são, digamos, a forma como são o meio com o qual o ser humano se vai comunicar com a computadora. É a forma como o ser humano consegue estabelecer esse vínculo entre solução abstraída e desenhada pelo ser humano na nossa cabeça, no nosso papel, ao computador que entende somente bits, que entende 11 zeros e não entende outra coisa, né? Então, a linguagem de programação, especificamente vamos tratar a linguagem de programação de alto nível, que são, digamos, o nível de linguagem de programação que é mais próximo ao nível natural, que é o nível do pseudocódigo. Então, é importante entender, para poder implementar soluções de software, para poder fazer programas que resolvam certos problemas na computadora, é importante entender a linguagem de programação, que coisa é, que regras estão imiscuídas dentro da linguagem de programação, que nos permitirão fazer certas coisas e que também terão certas outras coisas que não poderão ser feitas, dependendo do paradigma de programação ao qual nós estaremos imiscuídos. E, finalmente, o oitavo conceito que consideramos que é muito importante é o conceito de análise de algoritmos. A análise de algoritmos, falamos já de pegar o algoritmo, estudar a solução, ver a estrutura de dados e analisar o custo em recursos computacionais que gera uma solução desenhada em computadora. É muito importante a análise de algoritmos. Atualmente, por exemplo, o Google é um buscador muito famoso, é um buscador que ele é utilizado por milhões de pessoas a diário e que nos geram resultados de maneira muito eficiente. Muito eficiente a gente pesquisar algo no Google, porque a gente apenas ingressa essa informação e automaticamente já me está devolvendo uma resposta em tempos muito curtos, né? Aí existe uma grande análise de algoritmos desenvolvida aí para poder fazer da melhor forma possível
essa solução que consuma a menor quantidade de recursos computacionais possíveis. É muito importante isso, desde uma perspectiva computacional, para poder desenvolver tecnologia. E para nós que somos especialistas na área também, né? Para poder contribuir com a otimização de recursos na empresa, né? Projeto de algoritmos, que era o segundo pilar deste curso. E o que a gente vai tratar quando a gente falar de projeto de algoritmos? Bom, os algoritmos o que fazem é resolver um problema em passos. Muito bem, mas que classe de problema vamos tratar? E é aqui onde a gente vai tratar 3 tipos de problema. A gente está começando. Tem muitos tipos de problema que são abordados pela computação. Mas para este curso de algoritmos, como é abordado tradicionalmente no mundo acadêmico, a gente vai se enfocar em 3 tipos de problema que são resolvidos pelos algoritmos na computadora. O problema da ordenação, o problema da pesquisa e o problema da otimização. Quando falamos de ordenação de dados, pesquisa de algum dado em específico e a otimização de um problema em base a certos dados que nos estejam dando. O problema da ordenação é um problema muito simples, ordenar valores dentro de um vetor, de uma matriz ou da estrutura de dados que nos estejam solicitando. Disso se trata a ordenação. Dentro da ordenação temos vários algoritmos. Hemos separado em 2 classes principais esses algoritmos. Algoritmos por comparação e algoritmos de custo de tempo linear. Os algoritmos de comparação abordaremos os seguintes algoritmos. O algoritmo Bubble Sort, ou também chamado algoritmo da borbulha. O algoritmo Insertion Sort, ou também chamado algoritmo de inserção. Selection Sort, ou algoritmo de ordenação por seleção. Algoritmo Shell Sort, ou algoritmo de ordenamento pelo núcleo. Algoritmo Merge Sort, ou ordenação por intercalação. Quick Sort, ou ordenação rápida. Heap Sort, ou ordenação por montes, ou através de uma lista de prioridades, que é exatamente a mesma coisa. Então, todos esses algoritmos são algoritmos de comparação. No tempo linear, abordaremos 3 algoritmos. O algoritmo Continuum Sort, ou algoritmo de ordenação por contagem. O algoritmo Radix Sort, ou algoritmo de ordenação pela raiz. Quando falamos de raiz, estamos falando em uma solução que se enfoque nos dígitos que tenham um número, uma quantidade de termos. E também o Bucket Sort, ou ordenação por de uma perspectiva por baldes. Então, esses são os 10 algoritmos que foram desenvolvidos, são algoritmos tradicionais, são algoritmos muito conhecidos no mundo acadêmico, que são diferentes formas de resolver um mesmo problema, que é o problema da ordenação. O segundo problema que vamos abordar é o problema da pesquisa. O que quer dizer com o problema da pesquisa? Quer dizer que a gente quer chegar a encontrar um determinado valor dentro de um conjunto de valores que a gente tem. Isso é muito importante. A pesquisa, por exemplo, é importantíssima para, por exemplo, o caso de fazer a tradução de um texto do inglês para o espanhol, por exemplo, ou do português para o inglês. É muito importante a pesquisa, porque existe um dicionário por detrás dos bastidores, em tudo isso que se processa, existe um dicionário muito grande, de muitas palavras dentro do vocabulário das línguas, e a pesquisa implica, dentro desse conjunto de palavras, achar a palavra exatamente que estamos buscando. É como buscar no dicionário uma palavra determinada dentro de um conjunto de palavras que tem, né? Então, por exemplo, o problema de pesquisa quer dizer isso. Só que aqui a gente vai levar desde um plano muito mais simples, que é pesquisar um dado específico dentro de um conjunto de dados maior. Só que por detrás de resolver esse problema simples, nós estamos projetando a resolver problemas muito mais complexos adiante. Quais são os algoritmos que a gente desenvolverá para poder solucionar esse problema simples da pesquisa? O problema Select Randomize, ou seleção aleatória, que nos permite encontrar um determinado elemento dentro de uma estrutura de dados, utilizando um enfoque aleatorizado, que permite que essa pesquisa seja um pouco mais eficiente. O segundo é a Sequential Search, ou pesquisa sequencial. Terceiro, algoritmo Binary Search, ou pesquisa binária. E o quarto é Interpolized Search, ou algoritmo de pesquisa por interpolação.
Então, esses 4 algoritmos estaremos abordando para resolver o problema da pesquisa, que é um problema que pode ser algoritmicamente expressado. Logo teremos a otimização, que será o terceiro problema que abordaremos. Dentro da otimização, temos 2 tipos de algoritmos: algoritmos de programação dinâmica e algoritmos gulosos. Então, abordaremos esses 2 tipos de algoritmos para poder resolver ou solucionar problemas de otimização. O que quer dizer? Que estamos falando com problema de otimização? Quer dizer que temos um conjunto de dados que geram um determinado custo para resolver o problema. Então, nós vamos querer maximizar ou minimizar uma determinada ordem de grandeza que esteja inserida no problema. Okay? E para isso, nos valeremos de esses 2 tipos de algoritmos, a programação dinâmica e os algoritmos gulosos. E é todo esse universo, todo esse conjunto que será abordado pelo projeto de algoritmos. A continuação, o terceiro bloco, o terceiro pilar sobre o qual está sustentado toda esta ideia, é a estrutura de dados. As estruturas de dados, temos vários tipos de estrutura de dados. Em primeiro lugar, as estruturas de dados simples. Logo, as estruturas de dados lineares, estruturas de dados não lineares e os grafos. Dentro das estruturas de dados simples, estamos falando das seguintes estruturas de dados, são as estruturas de dados mais clássicas que podemos encontrar em quase qualquer um dos linguagens de programação que trataremos de abordar. As estruturas de dados temos as variáveis, que são, digamos, uma caixinha, um pequeno espaço de memória, que pode ser um bit, um byte, dependendo do tipo de dado que a gente define a variável, terá um espaço que poderá ser consumido dentro da memória para esse dado que vai ser acoplado à hora de provar com dados reais. Então, temos variáveis que digamos, a unidade mínima de estrutura de dados é a variável. Temos os vetores, que são um conjunto de variáveis um conjunto de variáveis não é uma lista exatamente, mas é um conjunto de dados como um vetor mesmo, como um conceito matemático de vetor. Matriz, que também é um conceito muito próximo ao conceito de matriz que se tem na álgebra linear. Os ponteiros, que são muito importantes também, e as estruturas, que são, digamos, o mais próximo que a gente tem do que poderia ser uma classe. Logo, da estrutura de dados, nós temos as estruturas de dados lineares. Nas estruturas de dados lineares, temos as seguintes estruturas: as listas. E as listas são muito diversas. Podemos ter listas simples ligadas, listas duplamente ligadas e listas circulares. Dentro das listas simples ligadas, teremos listas lineares. Estrutura de dados linear: lista simples ligada, ordenada e não ordenada. Também teremos estrutura de dados linear: lista duplamente ligada, ordenada e não ordenada. Estrutura de dados linear: lista circular, finalmente. Outra estrutura de dados linear é a pilha. A pilha, que maiormente é utilizada quando nós se representa como se nós fôssemos apilando mesmo livros numa estante. O primeiro elemento que a gente colocar é o último, se a gente quiser tirar esse elemento. O primeiro elemento que a gente coloca é o elemento que fica mais fundo, Então, é uma estrutura de dados que o primeiro que entra é o último que sai. Diferente da fila, o primeiro que entrou é o primeiro que vai sair, que é outro tipo de estrutura de dados também, muito importante. Isso vai fechar tudo que é lista linear e passamos às estruturas de dados não lineares. Dentro das estruturas de dados não lineares, nós vamos ter as árvores, que são estruturas muito importantes, sobretudo para as pesquisas, que é, digamos, um dos pontos onde melhor podem ser utilizadas as árvores. E dentro das árvores temos árvores de busca e árvores balanceadas. São 2 tipos de árvores que têm outros subtipos mais detalhados que depois estaremos vendo a mais detalhe. Logo teremos os heaps, que também são chamados montes, ou também poderemos traduzi-los como listas de prioridade, que, digamos, se assemelham muito a uma árvore, mas com uma estrutura pai e filho muito diferenciada. E as tabelas hash, que também são uma estrutura de dados tipo tabela, e que por aí, digamos, são
as estruturas que começam por aí a nos dar uma ideia do que mais adiante poderemos ver como tabelas SQL, né, no banco de dados mesmo. E a última estrutura de dados é a estrutura de dados grafo, uma estrutura de dados que se sai do convencional, que é muito importante e resolve uma série de problemas complexos que podemos encontrar dentro da computação. Então, isso é a estrutura de dados. Agora abordaremos estrutura de dados simples, lineares, não lineares e estrutura de dados não convencionais, como são as estruturas de dados grafos. Logo, o quarto pilar importante dentro deste contexto é o análise da complexidade. Já fomos fundo no projeto de algoritmos, também em suas estruturas de dados. Agora queremos as ferramentas para poder otimizar essas soluções. E para isso nós nos vamos valer do análise da complexidade do algoritmo. O análise da complexidade do algoritmo, o que quer dizer? Quer dizer o estudo dos recursos limitados computacionalmente. Que recursos são esses? São recursos de tempo. Tempo, falamos de tempo de processamento da solução, e de espaço. Quando falamos de espaço, é espaço, já seja na memória primária ou na memória secundária do computador. Para a análise da complexidade de algoritmos, temos dois tipos de análise: uma análise pormenorizada e uma análise por ordens de grandeza. Na análise pormenorizada, estaremos analisando um algoritmo utilizando a simulação. Através da análise pormenorizada, nós poderemos comprovar de maneira aleatória, com muitos dados, com milhares de dados, poderemos comprovar o custo ou a eficiência do algoritmo. É, por falar de alguma forma, é uma forma de comprovar a complexidade do algoritmo de forma empírica. É uma forma empírica de comprovar a complexidade do algoritmo. Logo teremos Logo falaremos da análise por ordens de grandeza. A análise por ordem de grandeza é uma análise diferente, uma análise que a gente vai utilizar a informação de quantos dados de entrada tem para estimar, através de um polinômio, através de uma expressão matemática, a gente vai conseguir estimar que tão bom é a solução ou não, mas desde um contexto matemático, desde uma perspectiva formal, em que se fala de conceitos matemáticos, ok? Digamos então que dentro dos tipos de análise, a análise pormenorizada será uma forma empírica de comprovar o rendimento de uma solução algorítmica. E o tipo de análise por ordem de grandeza será uma maneira formal de poder comprovar a mesma coisa, que seria a complexidade desse algoritmo, mas utilizando métodos formais em matemática, conceitos matemáticos, fórmulas matemáticas e métodos matemáticos que possam demonstrar e comprovar sem forma de ter dúvidas no caminho de que tão complexo é ou que tão bom é o rendimento de um algoritmo. A segunda questão importante dentro da análise de complexidade do algoritmo é a notação assintótica. Aqui a gente já está fazendo um enfoque empírico, se resolve com a simulação do sistema no computador. No enfoque por ordens de grandeza, vamos nos valer das seguintes questões. A notação assintótica é a primeira delas, é a notação matemática, é a forma de expressar para os científicos da computação, na qual poderemos entender como se comporta o custo em tempo e espaço de um algoritmo. As notações assintóticas nas quais estudaremos serão a notação Big O, Little O, a notação Theta, a notação Big Omega e a notação Little Omega. Serão as notações que estaremos estudando. O terceiro aspecto importante para a análise e complexidade de algoritmos é a análise de casos, já que as soluções podem ter diversos comportamentos e esses comportamentos dependerão muito da entrada dos dados e não necessariamente se cumprem de uma forma, digamos assim, tão rígida.
Depende muito dos dados de entrada. Para isso, analisaremos 3 casos possíveis. Analisaremos o pior caso possível, que nos permitirá saber que o algoritmo, no pior caso, no caso mais extremo, demorará tal tempo. E o estudo do pior caso é um estudo muito importante que nos vai ajudar a entender de maneira muito real, de estabelecer de uma maneira muito científica que tão bom é um algoritmo. Porque já sabemos os limites de tempo e espaço que podem ser cobertos por implementar uma determinada solução. Então, pior que isso já não pode ser. Então, isso nos dá muita informação na hora de decidir que solução vamos a empreender na hora de resolver um algoritmo. O melhor caso também me dá bastante informação. O melhor caso, ao fazer análise de caso na complexidade do algoritmo, me dá a informação que eu saiba que a melhor solução possível, ou seja, entre aspas, se eu estiver com sorte nas minhas entradas, o tempo que custa isso. Ou seja, quer dizer que menos tempo que isso também já não é possível para esse algoritmo. Isso me dá muita informação. Então, eu consigo limitar, no melhor caso, inferiormente, ou seja, eu consigo acotar inferiormente, de tal forma que menos espaço e menos tempo que o que eu consegui comprovar já não é possível. E no pior caso eu consigo acotar superiormente, ou seja, mais tempo e mais espaço do que eu já consegui comprovar, já não é possível que consuma esse algoritmo. Então eu já consigo delimitar superiormente e inferiormente o custo de tempo e espaço desse algoritmo. E o caso médio, o que me vai ajudar é, entre esse melhor caso e o pior caso, maiormente, de maneira aleatória, o que a gente esperaria que seja muito mais frequente que aconteça, que essa solução se acerque mais ao melhor caso ou que fique mais perto do pior caso. Essa é a ideia. Nos dá uma noção de variabilidade entre o que normalmente acontece, entre o que acontece no melhor caso e o que acontece no pior caso na hora de resolver uma solução algorítmica. Na análise da complexidade de algoritmos, também vamos tocar o aspecto de paradigmas do projeto, que são muito importantes. O paradigma do projeto, muitas vezes, o paradigma, como sabemos, é uma forma de conceber um mundo, é uma forma de abordar algo. Então, o paradigma de projeto, muitas vezes, vai definir o custo. Uma forma de conceber uma solução define que tão eficiente ela é. Dentro dos paradigmas de projeto, temos os seguintes. O primeiro é o método da força bruta. O paradigma da força bruta, o que faz é fazer uma pesquisa exaustiva entre todas as condições possíveis. Isso gera muito custo. Outro enfoque, o paradigma de projeto, é a divisão e conquista, que tem a seguinte filosofia: para resolver um problema grande, divide e vencerás. Se você dividir em subproblemas, um problema maior, resolver esse subproblema, você vai conseguir resolver um problema maior. A aleatorização, que é outro paradigma muito importante, é conseguir conceber a ideia de que as entradas de dados, antes de processar um algoritmo, elas não são constantes, elas variam. E a aleatorização me permite ter um certo controle sobre que tão aleatório são essas entradas. Isso me permite e tem um grande impacto sobre a solução que nós vamos desenvolver. Outro paradigma de projeto é a programação dinâmica, que não é mais que a utilização da divisão e conquista, mas um nível superior de estrutura de dados a que é normalmente utilizada, que é o vetor. Não utilizamos aqui uma tabela dinâmica. Okay? Essa programação dinâmica, a heurística gulosa, que é outro paradigma de projeto, o backtracking, que é o paradigma de projeto de resolver um problema e ao dar-se conta que não é a melhor forma de resolver o problema, então ir hacia atrás até um certo ponto onde a gente sabe que poderia encontrar uma melhor solução. Disso se trata o backtracking. Algoritmos aproximados, que são algoritmos que maiormente vão tratar de resolver questões computacionalmente que não podem ser resolvidas de uma forma exata e necessitam de métodos de aproximação. Alguns desses algoritmos são muito bem-vindos dentro do estudo da programação numérica, dentro dos métodos numéricos.
E a estratégia amortizada, que é outro paradigma de projeto, que trata de, em cada solução pequena que a gente resolver, verificar o melhor custo possível de resolver essa pequena solução. Se entre as pequenas soluções dentro do divisão e conquista, a gente conseguir que cada pequena solução seja resolvida com o melhor custo possível, então a solução maior terminará sendo resolvida com o menor custo possível. Disso se trata a estratégia amortizada, com um enfoque muito profundo, muito direcionado hacia os custos mesmo das operações que se realizem dentro do análise do algoritmo. O quinto pilar e último, sobre o qual estamos cimentando tudo isto, é a implementação dos algoritmos em linguagens de programação. A implementação é um passo muito importante, é um passo técnico, é um passo onde a gente vai se valer de ferramentas e a gente se vai valer de tudo o que é rico computacionalmente falando e que nos proporciona a computadora e o software atualmente, e a gente vai fazer realidade as nossas soluções. Então, disso é que se trata a implementação das linguagens de programação de um algoritmo. A implementação dos algoritmos considera paradigmas de programação e linguagens de programação. Obviamente, antes de implementar, deveremos considerar uma interface de desenvolvimento, também deveremos de considerar que linguagem de programação vamos utilizar, baixo que paradigma de programação vamos a estar implementando essa solução. E, muitas vezes, que compilador vamos utilizar. Porém, o compilador já, muitas vezes, vem da mão do interface de desenvolvimento da programação. Mas o paradigma de programação é um aspecto muito importante. E temos os seguintes paradigmas de programação. O paradigma de programação estruturado, que consiste em resolver as coisas através de etapas. O paradigma de programação orientado a objetos, que trata de utilizar vários conceitos, como o conceito de classe, o conceito de abstração, o conceito de encapsulamento e outros conceitos que são próprios do paradigma de programação orientada a objetos. O paradigma de programação interpretado, o paradigma de programação funcional, que trata de enfocar tudo através de funcionalidades, o paradigma de programação procedural, que trata de enfocar tudo através de procedimentos, de processos, o paradigma de programação imperativo, programação declarativa e, finalmente, o paradigma de programação lógica. Bom, esses são os paradigmas de programação, então é muito importante ter em conta que não existe uma só forma de ver programação, existem várias formas de conceber a programação. E as linguagens de programação estão sendo desenvolvidas justamente de tal forma que elas se acoplem, de tal forma que elas naturalmente se aderem de uma forma muito mais fácil a tal ou qual paradigma de programação. E é assim que primeiro se cria o paradigma, a forma de conceber programação, e depois vem a linguagem de programação, que maiormente se ajustará a um ou mais paradigmas de programação. Dentro das linguagens de programação, vamos a considerar as linguagens que atualmente no comercialmente, no mundo da indústria, maiormente sejam utilizadas, as mais utilizadas e as que mais demanda tenham pelo mercado. Que linguagens de programação são essas? Entre elas temos a linguagem C++, a linguagem de programação Java, a linguagem de programação C#, Visual Basic, PHP, Pascal, Python e Ruby. Então, essas são as linguagens que, se a gente somar em porcentagem a demanda, digamos, percentualmente falando, que estão solicitado a cada tal ou qual linguagem de programação, nós daremos conta que abarcará esses 8 linguagens de programação, quase o 95% da demanda em linguagens de programação da indústria. Então, é muito importante essa abordagem, não só para inserir-se desde um ponto de vista empresarial, desde um ponto de vista de mercado de trabalho, por exemplo, ou pesquisa, senão também realmente para poder fazer realidade as soluções que computacionalmente estamos implementando. E finalmente, esses são os cinco pilares sobre os quais estamos tratando, e é sobre praticamente tudo o que abordaremos ao longo deste curso. Então, é um enfoque diferenciado, é um curso profissional de computação visando um amplo alcance, tanto em profissionais como em conteúdo e em áreas de conhecimento. Nos próximos vídeos já começaremos a desenvolver o que aqui em ideia, o que aqui de forma paradigmática e como forma de ver o mundo desde a nossa perspectiva estamos propondo,
e já começaremos a fazer realidade isso a partir dos próximos vídeos. Então eu faço para vocês o convite de poder assistir os vídeos desse curso profissional de computação, para poder abordar a computação não desde um ponto de vista separado, nem desde um ponto de vista isolado, onde eu não consigo entender o real propósito, senão tudo o contrário, que eu consiga entender o propósito de cada coisa que a gente desenvolva na computação, que a gente possa começar a encaixar os conceitos e cada coisa que computacionalmente estejamos desenvolvendo. Então, isso é tudo nesse vídeo. Sou o Conjer Ribeiro Espinola e serei seu instrutor nesse curso profissional de computação, o curso de algoritmos, estrutura de dados, projeto, análise de complexidade e implementação. Bem-vindos a este mundo maravilhoso e tão diverso da computação. E os espero para o seguinte vídeo. Até lá!